Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Matheus aqui do canal Jornada ao Êxito. Eu estou trazendo para vocês hoje aqui a Lei 8.159 de 91, né? Que traz, pessoal, tá certo? A Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados e dá outras providências também, ok? É uma lei extremamente importante, certo? Cobrada em diversos concursos e de forma bem objetiva a gente vai ver os principais pontos aqui. Vejam, disposições gerais. É dever do poder público a gestão documental e a proteção especial dos documentos de arquivos, como instrumentos de apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento científico e como ele é elemento de prova e informação. Consideram-se arquivos, guardem, anotem o conceito de arquivos. Para fins desta lei, o conjunto de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público, e entidades privadas, em decorrência do exercício de suas atividades específicas, bem como por pessoa física, qualquer que seja o suporte de informação ou a natureza dos documentos. Considera-se gestão de documentos o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento, em fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para a guarda permanente. Todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, contidos nos documentos de arquivos, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, bem como a inviolabilidade do direito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas. A administração pública franqueará a consulta dos documentos públicos na forma da lei. Artigo 6º. Fica resguardado o direito de indenização por dano material ou moral em decorrente de violação do sigilo, sem prejuízo de ação penal, civil ou administrativa. Dos arquivos públicos. Os arquivos públicos são os conjuntos de documentos produzidos e recebidos no exercício de suas atividades, por órgãos públicos no âmbito estadual, federal, distrital e municipal, em decorrência das suas funções administrativas, legislativas e judiciárias. São também públicos os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por instituições de caráter público, por entidades privadas encarregadas na gestão de documentos públicos no exercício de suas atividades. A cessação de atividades das instituições públicas e de caráter público implica o recolhimento e da sua documentação à instituição arquivística pública ou de sua tramitação à instituição sucessora. Os documentos públicos são identificados como correntes, intermediários e permanentes. Guardem esse artigo 8º, tá? Consideram correntes aqueles que em curso ou que, mesmo sem movimento, constituem objeto de consultas frequentes, conceito de correntes. Consideram-se intermediários aqueles que, não sendo de uso corrente nos órgãos produtores, por razões de interesse administrativo, aguardam a sua eliminação ou recolhimento para a guarda permanente. Já os considerados permanentes são documentos com valor histórico, probatório, informativo e informativo que devem ser definitivamente preservados. A eliminação de documentos produzidos por instituições públicas e de caráter público será realizado mediante autorização da instituição arquivística pública para sua específica esfera de competência. Os documentos de valor permanente são inalienáveis e imprescritíveis. Dos arquivos privados. Consideram-se arquivos privados os conjuntos de documentos produzidos ou recebidos por pessoa física ou jurídica em decorrência de suas atividades. Os arquivos privados podem ser identificados pelo poder público como de interesse público e social, desde que sejam considerados como conjunto de fontes relevantes para a história e o desenvolvimento científico nacional. Os arquivos privados, identificados como de interesse público e social, não poderão ser alienados com dispersão ou perda da unidade documental, nem transferidos para o exterior. Parágrafo único. Na alienação desses arquivos, o poder público exercerá preferência na aquisição. O acesso aos documentos de arquivos privados identificados como de interesse público e social poderá ser franqueado mediante autorização do seu proprietário ou possuidor. Os arquivos privados identificados como de interesse público e social não poderão ser depositados a título revogável ou doados a instituições arquivísticas públicas. Os registros civis de arquivos de entidades religiosas produzidos anteriormente à vigência do Código Civil ficam identificados como de interesse público e social.
da organização e da administração das instituições arquivísticas públicas. A administração de documentos públicos ou de caráter público corrente a instituições arquivísticas federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais. São arquivos federais o Arquivo Nacional e do Poder Executivo e os arquivos do Poder Legislativo e do Judiciário. São considerados também como do Poder Executivo os arquivos do Ministério da Marinha, o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério do Exército e o Ministério da Aeronáutica. São arquivos estaduais os arquivos do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. São arquivos do Poder do Distrito Federal, do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Judiciário. Já os municipais, do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Os arquivos públicos dos territórios são organizados de acordo com a estrutura político-jurídica. Compete ao Arquivo Nacional a gestão e o recolhimento de documentos produzidos e recebidos pelo Poder Executivo Federal, bem como preservar e facultar o acesso aos documentos sob sua guarda e acompanhar e implementar a Política Nacional de Arquivos. Parágrafo único. Para o pleno exercício de suas funções, o Arquivo Nacional poderá criar unidades regionais. Compete aos arquivos do Poder Legislativo Federal a gestão e o recolhimento de documentos produzidos e recebidos pelo Poder Legislativo Federal, no exercício de suas funções, bem como para preservar e facultar o acesso aos documentos sob sua guarda. Compete aos arquivos do Poder Judiciário Federal e a gestão e o recolhimento dos documentos produzidos e recebidos pelo Poder Judiciário Federal, no exercício de suas funções, tramitado em juízo e oriundos de cartórios e secretarias, bem como preservar e facultar o acesso aos documentos sob sua guarda. A legislação estadual do Distrito Federal e do município, definirá os critérios de organização e vinculação dos arquivos estaduais e municipais, bem como a gestão e o acesso aos documentos observados e disciplinados na legislação federal. Tudo bem? Lá, gente, já estamos no finalzinho da lei. Vejam, os últimos artigos dizem assim, disposições finais. Ficará sujeito à responsabilidade penal civil e administrativa na forma da lei em vigor aquele que desfigurar ou destruir documentos com valor permanente ou considerados como tal interesse público social. Fica criado o Conselho Nacional de Arquivos, o CONARC, órgão vinculado ao Arquivo Nacional, que definirá a Política Nacional de Arquivos como órgão central do Sistema Nacional de Arquivos, o SINAR. Ok? O Conselho Nacional de Arquivos será presidido pelo diretor-geral do Arquivo Nacional e integrado por representantes de instituições arquivísticas e acadêmicas públicas e privadas. A estrutura e o funcionamento do Conselho criado deste artigo serão estabelecidos em regulamento. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação ou revoga suas disposições em contrário. Brasília, 8 de janeiro de 1991. Tá aí, pessoal, de forma bem sucinta, bem rápida, em menos de 10 minutos, nós conseguimos aqui bater essa lei recorrentemente aí cobrada em concursos públicos, sobretudo na disciplina de arquivologia, tá? Então façam a leitura minuciosa, vejam esse vídeo como uma forma de revisar, uma revisão rápida ali, um bate-pronto, né? Rapidinho, para que você possa recuperar alguns conceitos perdidos, principalmente de arquivos, daí a parte do SINAR, do CONARC, a estruturação, o conceito de arquivo também, tá certo? A importância dos arquivos, e é isso. Sigam firmes, fortes e corajosos aí na direção dos sonhos de vocês. Forte abraço e muito sucesso na sua caminhada.